Curitiba Zero Grau é naturalmente um contraponto e também uma homenagem ao Rio 40 Graus, do Nelson Pereira dos Santos, um diretor de quem eu gosto muito. E o que os dois filmes teriam em comum seria a retratação de uma realidade de Brasil que, obviamente, teve mudanças nos últimos 50 anos, mas que guarda muitas características semelhantes nesse espaço de tempo. Inicialmente nós vemos a cidade de cima, aí vamos entrando, descamando, desvendando a cidade, até chegarmos a Curitiba profunda. E não apenas aquela que a propaganda oficial insistiu em mostrar durante muito tempo, né? Até rotulando a cidade como uma cidade de primeiro mundo. Assim nós vamos vendo as várias Curitibas que a cidade comporta. O projeto inicial do filme previa uma sequência de abertura com várias tomadas aéreas da cidade e um mergulho em que a câmera chegasse à altura dos olhos do Jaime, que estaria parado no sinaleiro na esquina mais movimentada do centro da cidade. Na reta final nós acabamos mesclando cenas aéreas com computação gráfica e o resultado ficou muito bom. Falar do Curitiba Zero Grau, principalmente aqui nesse espaço, é voltar essa memória dessa produção, né, nesse lugar onde nós fizemos inúmeras reuniões para preparação, as primeiras leituras do Eloy para a equipe, passando o conceito estético, os aspectos de produção que ele previa para o filme. E um filme que envolveu uma equipe de mais de 40 pessoas, mais de 60 atores no elenco. Além de toda a figuração, nós passamos de mais de 500 pessoas envolvidas nesse projeto, com muitas sequências exteriores, em ruas da cidade de Curitiba, em ônibus, terminal urbano. A realização do Curitiba Zero Grau foi uma operação muito complexa, porque boa parte das cenas foram realizadas nas ruas da cidade, o que requeria aí um grande planejamento, um apoio logístico muito forte e uma coesão de equipe muito grande. Nós efetivamente conseguimos realizar um filme muito maior do que o orçamento previa, graças ao empenho dos técnicos, graças também ao apoio que a prefeitura nos deu, em particular o Departamento de Trânsito da URBS e Transporte Coletivo, assim como o apoio, de uma forma geral, da população da cidade, que sempre via com bons olhos quando nós estávamos filmando. Mesmo em congestionamento que nós provocávamos, quando nós explicávamos para a população que aquilo era para realizar um filme sobre a cidade, as pessoas ficavam felizes. Isso reconhecendo o poder que o cinema tem. A inspiração para o filme veio de muitas fontes. Eu costumo usar fatos do cotidiano. Na verdade, as coisas vêm dessa observação do cotidiano, das pessoas, do cidadão comum. A história do motorista de ônibus que acolhe a família que vem do interior, eu vi uma reportagem há muitos anos sobre um episódio semelhante e isso me fez lembrar de uma coisa que era muito comum antigamente, na minha infância, que era o acolhimento que as famílias daqui da cidade tinham para com as pessoas que vinham do interior, parentes, conhecidos e às vezes até desconhecidos, que vinham em busca de alguma coisa para tratamento de saúde e tudo mais aqui em Curitiba e acabavam ficando nas casas dos parentes. Um aspecto da condição humana também que sempre me interessou foi a questão do deslocamento. Os personagens do filme, eles vêm de camadas sociais diferentes, mas eles têm em comum principalmente a questão do trânsito. Todos eles vivem em meio ao trânsito. A gente teve câmera instalada em carro, que é uma coisa assim difícil. A gente teve câmera instalada em helicóptero, que é uma coisa que a gente já consegue dominar bem. A gente teve câmera instalada em moto, que é uma coisa que a gente teve que desenvolver, porque não existe um equipamento adequado para moto, para poder passar no meio dos carros. Um equipamento que não podia ser largo. O próprio cara que pilotasse a moto tinha que ser uma excelente câmera, porque era, dependendo do posicionamento da moto, era o enquadramento da câmera. E muitas vezes ainda rebocando uma carreta com um gerador, com um operador de som e com o diretor assistindo o filme através de um monitor e monitorando principalmente as falas, tudo isso sempre em movimento. Sou habilitado, eu sei dirigir, mas eu não tenho prática de trânsito, entendeu? E essa foi uma situação de pânico, porque eu estava no carro com o celular, assim, completamente inseguro, tendo uma cena de nervoso. Eu numa via que não estava parada, o trânsito não estava parado, era um trânsito normal e atrás do carro tinha uma carretinha do som que passava 40 centímetros de cada lado, então, do carro. Eu ainda tinha que calcular onde eu estava indo, porque tinha um ferro para cá e um ferro para cá. E luz, sim. Pânico. Esse foi o pânico. Mas saiu, graças a Deus. Um filme como Curitiba Zero Grau exige um trabalho interessante de desenho de som porque ele tem várias texturas, ele tem vários ambientes ou várias graduações de som. A gente vive momentos de extrema complexidade no centro da cidade, uma cidade como Curitiba, né, onde tem muita competição sonora, carro, trânsito, competindo com voz, competindo com outros eventos que acontecem numa grande cidade, né? E ao mesmo tempo você tem algumas cenas que se passam num condomínio fechado, numa região distante desse centro da cidade, você tem um bairro mais próximo do centro, então assim,
você trabalha com texturas, muito movimento, um pouco menos de movimento e nenhum movimento. Então, assim, fazer um desenho de som para o Curitiba Zero Grau também foi um exercício de narrativa na perspectiva do som. Entender as realidades sonoras de cada uma das histórias, das 4 histórias. Para cada personagem do filme, a gente criou, até por ideia do Eloy, uma linguagem de câmera. Quanto mais sofisticado o personagem, mais sofisticados são os movimentos de câmera. Por exemplo, o vendedor de carros, lá o que tem a loja de carro, ele tem uma vida um pouco mais sofisticada, então todos os movimentos são muito suaves, a gente tem grua, traveling, a câmera sempre funciona de uma maneira muito suave. À medida que a história do personagem vai ficando um pouco mais tensa, a câmera também vai ficando mais tensa. Quanto mais ágil é o personagem, mais ágil é a câmera, como o caso do motoboy. A câmera é sempre móvel, ela sempre está num steadicam. Então ela está sempre em movimento, como é a vida do motoboy. E assim por diante. A terceira linguagem criada seria a linguagem para o Ramos, que é o motorista de ônibus. O Ramos tem uma vida estável. Ele tem o seu trabalho, tem uma casa, tem sua esposa. A câmera ideal para ele, os movimentos, seriam movimentos suaves, mas sempre mais estáveis. Algumas dificuldades que a gente teve com o Ramos foram alguns posicionamentos de câmera dentro do ônibus, porque ele também não dirige o ônibus. Muitas vezes foi rebocado enquanto ele fazia de conta que estava dirigindo. Em algumas situações a gente teve um dublê. Para o quarto personagem, a gente desenvolveu uma linguagem um pouco mais despojada. Não faria sentido colocar uma imagem sofisticada, um movimento sofisticado numa favela ou para o próprio serviço dele. Então, quando a gente acompanhava ele no trabalho dele, catando papel, era sempre câmera na mão. As próprias imagens feitas no barraco onde ele morava eram com câmera na mão, existia sempre uma oscilaçãozinha, um movimento. O posicionamento de câmera, a maneira como a gente filmou, mas também ajudou a construção de cada personagem. As histórias que o filme conta, elas poderiam se passar em qualquer lugar do Brasil e talvez do mundo. O filme ele tem um teor, tem um caráter, digamos assim, universal, mas usa como cenário a cidade de Curitiba, numa cidade extremamente ocupada por carros. Os encontros acabam acontecendo casualmente. Então, o filme também fala disso, de encontros casuais e do acaso na vida das pessoas. De como uma atitude que eu tenho agora pode ter algum desdobramento lá na frente que eu talvez nem venha tomar conhecimento, mas que pode transformar a vida de alguém. O projeto estético do filme pressupunha que as locações fossem as mais realistas possíveis. Uma delas foi a que serviu de locação para o apartamento do motoboy. São ambientes diferentes que nos trazem opções diferentes. No apartamento do motoboy, era um apartamento muito pequeno, a gente teve dificuldades assim para realmente fazer a iluminação. Tivemos que montar um grid em cima do apartamento para que todo o ambiente habitável do apartamento estivesse livre para qualquer posicionamento de câmera. Teve também o lance da loja de carro, que a gente tinha uma loja bastante grande, a gente pôde trabalhar com uma grua, uma das maiores que a gente tem aqui no sul do Brasil. Esse filme ele vai ficar para a posteridade, porque ele representa esse homem contemporâneo em meio a esse trânsito, é uma leitura que só o Eloy poderia ter feito. Essa parceria com o Eloy foi bacana porque a gente se entendeu, a gente já se entendia em outros projetos e nesse filme consolidou. Eu gosto muito da direção do Eloy, gosto muito daquele perfeccionismo dele. Eu gosto muito da câmera dele, eu gosto muito do olhar dele, eu gosto muito da linguagem dele, eu gosto muito da pessoa daquele guri, eu acho ele um guri espetacular. Ele, quando chega no set, ele sabe o que vai fazer. Eu não gosto muito desse planejamento. Ele é um diretor que ele cria com um ator no momento da filmagem. Ele gosta de ter o ator como parceiro para a criação. Então eu tinha que trabalhar com um cenário, com um figurino que desse material para os atores e para o diretor criarem no momento da filmagem. Eu não criava quadro a quadro, mas criava um espaço geral que pudesse abrigar aquela ação e contar uma história, além da história que estava sendo falada ou dita. Claro que de acordo com aquilo que o Eloy queria que fosse dito, o que a cena contivesse, né? Mas o que era dito, como as palavras saíam, a organização, a estrutura das frases e tal, quem decidia éramos nós. Com a câmera já pronta para fazer a tomada, a gente mostrava para o Eloy, dizendo, ó, a gente vai fazer isso. Daí ele dizia, é isso, é aquilo, tira essa frase, não fala isso e pronto. Quando o Eloy me procurou para fazer esse filme, o Eloy queria dar uma continuidade ao que ele já vinha desenvolvendo com o Sal da Terra, que é um road movie. O Eloy queria trazer esse contexto do road movie para a cidade. Por isso que a gente desenvolveu 4 personagens que têm em seu dia a dia a questão da roda em movimento. Eles estão sempre em movimento. E foi muito interessante porque esse roteiro a gente escreveu aqui no Rio de Janeiro, um primeiro tratamento que a gente chama de escaleta.
Depois esse roteiro foi para Curitiba, o Érico abriu essa escaleta e depois o Eloy retorna ao Rio de Janeiro, onde eu e ele fazemos a redação final. E criando um recurso dramaticamente interessante, que é cada personagem narra a vida do outro personagem. Isso vai sendo costurado para um grande desfecho. O filme ele tem um tom de crônica. Na verdade, ele nada mais é do que a observação do cotidiano de pessoas comuns, de cidadãos que estão lutando pela própria sobrevivência da família, sobrevivência material, né, e também espiritual, em certo sentido. Outra característica que une os personagens é o frio. A gente filmou em dias muito frios. Isso é ruim para o equipamento, é ruim para a equipe. A gente passou algumas madrugadas aí com temperaturas realmente abaixo de 0 grau ou no 0 grau. Um grande momento de preocupação foi a cena em que o Márcio, o motoqueiro, ele está numa chuva cênica e a temperatura estava muito baixa e ele ficou muitos minutos tomando um banho de chuva com água muito gelada. Eu me lembro quando terminou, a produção levou várias toalhas para ele, um cobertor bem quente. A cena do final do Márcio lá, que é aquela do choro na chuva, foi difícil porque estava literalmente 0 grau em Curitiba e eu tive que tomar a chuva à meia-noite e meia, 1h, que eu chorei de verdade, frio ali. Mas foi eu tirar o capacete, comecei a sentir aquela chuva cortando assim, foi dolorido. Peguei uma gripinha depois daquela cena. Acho que é importante ressaltar a opção do diretor, do Eloy, de compor o ambiente musical do filme, em sua grande maioria com músicas já pré-existentes, músicas de bandas e de artistas aqui de Curitiba e do Paraná. E claro, algumas músicas foram compostas especialmente para o filme pelo Xenon Pinheiro, que fez um trabalho maravilhoso. A música tema do filme foi gravada pela orquestra da Camerata Antiqua de Curitiba, orquestra de câmara de Curitiba. Os outros temas, os vários temas que o Xenon compôs, especialmente para o filme, foram temas muito precisos, de muita sensibilidade para descrever a personagem, o ambiente onde a situação se passava. O ambiente musical do filme ajudou também muito no desenho do som, com a vantagem de ter, em sua grande maioria, artistas aqui de Curitiba ou do Paraná. O mote principal do projeto Curitiba 0 Grau era produzir um filme sobre a identidade de Curitiba. São 4 personagens em permanente movimento e que, de certa forma, expressam diferentes visões e diferentes compreensões da cidade. Pode ser visto como um bom presente à cidade de Curitiba. Valeu a pena pelo resultado, né, que a gente viu no filme pronto e também por toda a trajetória que ele fez. E ele figurou em 2012 pela Ancine entre os 30 filmes de maior bilheteria. Esse filme, para mim, é um ato de amor à cidade e eu gostaria também que fosse uma homenagem às pessoas que a gente perdeu aí desde que a gente começou a trabalhar o projeto para cá. Foram a minha mãe, que morreu quando nós estávamos quase terminando o período de filmagens, e o Olímpio, o José Olímpio, que é sócio do projeto, foi co-roteirista comigo no projeto anterior, no Sal da Terra, e ele teve uma participação muito grande e muito especial nesse filme, e ele morreu pouco tempo depois da minha mãe. Foi um dia muito difícil para nós, porque era dia dos pais. Eu, o Eloy e a Lu Dalry, que era a segunda assistente de direção, fomos jantar com o pai do Eloy. Era uma situação difícil para ele, a mãe dele estava bastante adoentada, e depois eu chego em casa, eu recebo a notícia de que ela havia falecido. Quero fazer essa homenagem para o José Olímpio, sócio do Eloy, nosso grande amigo, e também para a Elizabeth, mãe do Eloy. Em nome da produção, da equipe, dos colegas, de quem fez o filme, eu gostaria de oferecer o filme à memória dessas 2 pessoas muito queridas.